Era uma pessoa fechada, amargurada, não transmitia sentimento. 15 anos e minha mãe está afastada de Jesus. Não, eu sou mais forte, eu não vou voltar, eu não vou voltar. 15 anos que eu digo que ela deixou de viver. Durante toda a oração ela dizia amém, um amém bem forte. Mas quando chegavam em nome de Jesus, ela ficava em silêncio. E eu nasci quando ela tinha 18 anos. Os desafios dela eram muito grandes. Eu lembro que a minha mãe sempre fala pra gente que quando eu chorava, ela chorava junto. Minha mãe também mora aqui em São Francisco do Sul, na praia, no Ubatuba. Meu primeiro contato com a Igreja Adventista foi há 15 anos atrás. Os meus pais são separados e cada um deles casou e teve outros filhos. Nessa época em que minha mãe estava para conhecer, se casar novamente, esse senhor que minha mãe casaria, ele era um ex-adventista. E foi ali que a gente começou a ter um contato mais profundo com a Bíblia. Nosso pai não aceitava de jeito nenhum que nós mudássemos de religião, mas mesmo assim nós conhecemos a igreja e nos batizamos nela. E a minha mãe tornou-se adventista, batizou-se também. Eu não sentia o Espírito Santo porque foi uma coisa mais formal, uma coisa porque todo mundo se batizava. O meu padrasto, ele tinha algumas ideias meio equivocadas sobre a Bíblia, sobre o povo de Deus. O meu último filho tinha 5 anos. O pai dele saiu da igreja. Eu, como esposa, ainda com aquele batismo mecânico que eu tive, fui acompanhá-lo. Enquanto eu fazia faculdade de teologia, a minha mãe um dia me ligou dizendo que ia se separar do meu padrasto. Ela acabou se afastando do meu padrasto, mas também da fé. Aí chegou um tempo que ela me chamou no quarto dela, ela falou assim, eu lembro bem certinho: filha, a mãe não vai mais na igreja com você. Você vai sozinha. Eu falei, tá, mãe, eu respeito a opinião da senhora, te respeito muito, mas eu vou ficar triste por estar indo na igreja sem a companhia da senhora. E a partir daquele momento, minha mãe deixou de ser minha mãe. Eu sentia realmente peso nos ombros, sofrimento, não me realizava em nada que fazia, me enterrei. Minha mãe não foi me ver como um pastor formado, porque ela dizia que o lugar onde a gente estaria fazendo a formatura era um templo que adorava ídolos, porque Jesus Cristo era um ídolo. No meu casamento ela foi. Briguei com ela. Eu falei, mãe, eu não vou casar de novo. Sim, eu não fui na formatura do meu filho. Eu não fui na formatura da minha filha. Aí eu tive meu primeiro filho. Aí teve a apresentação dele na igreja. Eu falei, mãe, vai na apresentação. Ela não foi. Teve cantatas que eu canto no coral, que ela não foi. Momentos que ela perdeu e não voltam, nunca mais. A minha mãe não se importava. Na verdade, a relação com ela ficou muito difícil. E essa rejeição de Jesus fez com que tudo que eu acreditava se tornasse desgostoso para ela, decepcionante para ela, um desastre para ela. Eu orei, sonhei várias estratégias para alcançá-la, mas tudo que eu fazia apenas fazia com que ela se distanciasse ainda mais de mim. Teve uma certa vez que eu estava jejuando e ela falou, filha, você não vai almoçar? Aí eu falei assim, não, mãe, hoje eu não vou. Ela olhou para mim e falou assim, você está jejuando por minha causa? É, pode comer, filha, não adianta você fazer jejum por mim. E aquilo me quebrou, assim. Que muitas vezes eu fui às lágrimas nos finais de sermão, quando eu falava assim, olha, você que tem uma mãe que está afastado, um pai que não é da igreja adventista, não desista de orar por eles. E quando eu falava isso, eu estava falando para eu ouvir também. A minha mãe era resistente como uma rocha. E eu continuava orando por ela, sempre.
cada vez com mais amor, cada vez com mais cuidado. Sermões de Dia das Mães, era um momento terrível para mim. Mas eles nunca chegavam para mim e diziam: poxa mãe, você não vai na igreja. Eles nunca falaram isso. Mas eles sempre me rodearam de carinho, de atenção, apesar de eu ter feito tanto assim, ser tão indiferente com eles. Todos os dias, em 15 anos, eu orei pela minha mãe. O meu filho sempre me convidava, minha filha sempre me convidava para vir à igreja. No dia 27 de agosto de 2014, numa quarta-feira, eu iria pregar na igreja mais perto da casa da minha mãe. E aí nessa quarta-feira meu irmão foi lá e ela falou assim: eu preciso saber o endereço da igreja. Eu já fiquei meio assim, o endereço da igreja. Soava tão estranho porque depois de 15 anos eu estava pedindo aquilo. Agora eu não estava com nenhuma estratégia montada. A minha irmã foi para a casa dela e ficamos só eu e minha mãe. E eu falei assim: mãe, eu vou pregar hoje na igreja mais perto da sua casa. A senhora não quer ir comigo? Daí eu disse: não, tá muito frio, meu filho. Não, mãe, não vai. Mãe tá de calça. Não, mãe, pode ir de calça. E ela disse uma coisa que ela nunca tinha dito antes desses 15 anos. Ela falou assim: será? Para nós isso já era muita coisa. Aí eu vim com ele. É a deixa. É o momento que eu orei por 15 anos na minha vida. Eu vou pregar para minha mãe. O que eu prego agora? Ela fechou o olho e olhou bem assim pra mim. Mas se alguém olhar de lado pra mim, de canto de olho, eu nunca mais volto pra igreja. E quando eu entrei, eu senti que os irmãos me pegaram no colo. A recepção foi foi muito importante na hora. Chegou a hora de eu pregar. Uma irmã da igreja já sentou do lado da minha mãe com uma Bíblia. E eu pensei: ótimo, estão fazendo tudo direitinho. E eu nem que eu tivesse planejado com a igreja, nem que eu tivesse feito uma reunião, teria dado tão certo. Mas é porque eu acredito que eles estavam sendo usados por Deus naquele momento. Sobre o que eu preguei? A graça de Jesus. Quando eu fiz o apelo e perguntei quem aceitava a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a minha mãe se colocou em pé, em lágrimas. E ela falou assim: como é que eu pude rejeitar Jesus por tanto tempo? No último domingo de setembro de 2014, eu tive a alegria de entrar no tanque batismal com a minha mãe e a minha irmã. Foi uma alegria muito imensa, muito feliz. Ela tremia muito, a gente se abraçou muito. O meu último filho até disse para mim, eu disse: filho, me perdoa por a mãe ter se afastado da igreja e ter tirado você também. Ele cresceu a vida inteira ouvindo a minha mãe falando mal da igreja adventista, falando mal de Jesus. Ele: mãe, eu sempre tive Jesus no meu coração. E eu sentia que um dia a senhora ia voltar. Meu irmão tem 20 anos agora, está estudando a Bíblia e pela graça de Deus, muito em breve, eu vou ter a alegria de entrar no tanque batismal. Meu pai, eu tô orando há 34 anos por ele. E vou orar mais 34 se precisar. Porque eu sei que ele vai voltar. E você que ora, não desista. Porque a tua oração vai fazer essa mudança. Não parece a mesma mulher que me chamou no quarto e disse que não ia mais entrar na igreja, que não ia mais comigo na igreja. Ela tá aqui agora comigo. Mas eu quero dizer muito obrigada por vocês nunca terem desistido de mim, meus filhos. Devo isso hoje muito por eles nunca terem desistido de mim.